E eu posso dizer que participei ativamente do processo de transição da ditadura para o período democrático entre final dos anos 70 e início dos anos 80. Um marco muito importante desse processo foi o movimento das diretas já. Desde o estabelecimento da ditadura militar pelo golpe de 1964, não havia eleições diretas para presidente da República. Mesmo as eleições que ocorriam para deputado, senador, vereador, eram eleições expurgadas de indivíduos que tivessem, de alguma maneira, ficado contra o regime implantado em 1964. Dessa forma, então, a partir de meados dos anos 70, quando do governo Ernesto Geisel, começou um processo de abertura política. Essa abertura permitiu o retorno de muitos exilados e a libertação de prisioneiros políticos. Esse processo também deu início ao pluripartidarismo, já que na ditadura militar havia o bipartidarismo, MDB e Arena. E esse processo também garantiu eleições diretas para governador de estado em 1982. Muito bem, mas a presidência ainda era decidida pelo colégio eleitoral. Em 1983, o deputado federal Dante de Oliveira propôs uma emenda constitucional que deveria ser aprovada pelo Congresso. E essa emenda previa eleições diretas para o presidente a ser eleito em final de 1984. Todavia, essa emenda não foi aprovada pelo Congresso Nacional, apesar das grandes manifestações que nós tivemos em várias cidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, o Comício da Candelária, e em São Paulo, no Comício do Anhangabaú. Várias lideranças políticas se uniram, além de artistas como Chico Buarque, se uniram para pressionar os políticos da época no sentido de que aprovassem essa emenda que levaria o Brasil a ter eleições diretas para a presidência da República. Como ela não foi aprovada, o presidente foi eleito pelo colégio eleitoral, o nome escolhido foi o de Tancredo de Almeida Neves, e, entretanto, esse presidente nunca chegou a assumir porque ele acabou falecendo e deu início, então, ao governo do José Sarney. José Sarney foi o último presidente não eleito pela via direta à República do Brasil, porque a Constituição de 1988 reintroduziu eleições diretas para presidente.